vamos ler do verso 21 ao verso 23. Ontem eu e o pastor Cláudio fomos a Sapucaia, né? Exatamente no distrito de Anta, para estarmos participando da posse, né, do pastor Itiel. O pastor Itiel pregou aqui numa quinta-feira na igreja, é um grande amigo, um grande irmão, e está ali assumindo, né, o ministério da igreja em Anta. Que o Senhor o abençoe grandemente, a ele, a irmã Geirce, suas filhas, Raquel, Lídia, que ali seja um tempo abençoador nesse desafio ministerial do pastor Itiel. Amém? Se você encontrou e quiser se colocar em pé nesse momento, capítulo de número 1, verso de 21 a 23, diz assim a palavra do nosso Deus: E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Senhor, nesta manhã, Pai, de um domingo que é o domingo da semana, onde nós relembramos o nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, o mundo, Senhor Deus, está comemorando, Senhor Deus, a festa, não necessariamente, não exatamente como deveria comemorar, mas nós, Senhor Deus, que somos filhos do Senhor, que somos, Senhor Deus, chamados pelo nome de cristãos que amamos a Jesus, nós queremos fazer desses dias de celebração sobre todas as coisas ao nosso grande Salvador e Senhor, que veio ao mundo, Senhor Deus, viveu, morreu para nos dar a salvação, e somos gratos eternamente ao Senhor pela vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Fala ao nosso coração nessa manhã, ministra, Senhor Deus, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, boa companhia é o que todos nós queremos, é o que todos nós precisamos. É muito comum quando a gente é convidado a ir em algum lugar e a gente não sabe exatamente como será, a gente pergunta assim: mas quem vai? Porque dependendo de quem vai, é um ânimo, um incentivo a mais para irmos também, porque há essa necessidade no nosso coração. Eu creio que uma das grandes dificuldades da vida é a solidão, o vazio, que não necessariamente se dá por ausência de pessoas, mas também pode ser. Conta-se a história de um grande desastre, uma tragédia, um deslizamento numa localidade, e as equipes de resgate chegaram ali e procuravam por sobreviventes, quando se ouviu a voz de um menino que estava debaixo daqueles escombros. E o socorrista disse assim: olha, calma, fique tranquilo, nós estamos aqui, não tenha medo, porque nós vamos te socorrer. E ele disse assim: não, agora eu estou tranquilo, eu posso suportar mais um pouco, porque eu sei que eu não estou sozinho. Saber que não estamos sozinhos, irmãos, é um grande alento ao nosso coração. Nessa história não foi a força do resgate que sustentou aquela criança, mas a certeza de que havia alguém presente e que este alguém que estava presente se preocupava com a sua vida. O Natal é exatamente isso, irmãos, é Deus dizendo à humanidade ferida, presa nos escombros do pecado, da dor,
o Senhor Jesus dizendo: olha, não fiquem apavorados, eu estou aqui. Eu vim, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Natal, irmãos, não é sobre Deus nos dar coisas, porque isso Ele nos faz todo dia. Mas Natal diz respeito a um Deus que se dá e se doa por nós, que desceu da sua glória, desceu, se despiu da sua majestade para estar entre nós. João vai dizer isso: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o que nós podemos aprender com esse Deus que é Emanuel, Deus conosco? Em primeiro lugar, irmãos, o Emanuel se revela como um Deus próximo. O verso de número 23 diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. No Natal, Deus não enviou um anjo, Ele enviou um anjo a Maria, mas para anunciar a Maria e a todos nós que Ele não enviaria somente um anjo. No Natal, Deus não enviou somente uma mensagem, ainda que exista uma mensagem profunda no sentido do Natal, mas no Natal Deus veio pessoalmente para estar conosco. O pecado, irmãos, criou um abismo entre Deus e o homem. E o que é a religião? A religião vem do latim religare. A religião é uma tentativa humana de criarmos uma escada que nos aproxime a Deus. Mas antes dessa escada, Deus, Ele usa essa mesma escada para descer até nós. Deus veio até nós. E o Natal mostra o amor desse Deus descendo da sua glória para estar aqui conosco. Irmãos, nós não temos ideia do que isso, ainda que a gente mensure e pense, né? Mas o Deus criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, esse universo, irmãos, tão complexo que a gente não consegue, por mais que estude, compreendê-lo, o Deus que fez isso tudo, Ele desceu para estar conosco. Então, o maior milagre do Natal não foi Deus nascer como homem, foi Deus decidir não ficar longe, ficar perto, se fazer como um de nós, para dizer: eu estou convosco. O Emanuel, irmãos, entra na nossa realidade, se encarna, se faz homem, sente as mesmas dores que nós sentimos, passa pelas mesmas aflições que nós passamos, e nasce de uma forma muito simples. Ele não nasce num palácio, ele nasce numa manjedoura. Ele conhece durante a sua trajetória de vida a dor, ele conhece na sua trajetória de vida o cansaço, ele conhece na sua trajetória de vida a rejeição, o desamparo, ele conhece na sua trajetória de vida a traição, o abandono. Assim como um médico que entra numa ala de isolamento de pessoas enfermas com doenças extremamente contagiosas, Jesus desce ao mundo contaminado pelo pecado para nos curar, principalmente por dentro, no nosso coração. Jesus, Ele resolveu não nos salvar de longe, Jesus resolveu nos salvar de perto,
nos salvar dentro da nossa dor. O escritor vai dizer que ele sabe o que é padecer, porque ele pisou as pisaduras que nós também pisamos. O Emanuel transformou solidão em companhia. O mundo está cheio de gente, irmãos, cercada de pessoas, mas vazias por dentro. Às vezes a gente recebe, e de vez em quando na nossa cidade surge uma notícia dessa, de uma pessoa que tirou a sua própria vida. E muitas vezes essas pessoas, irmãos, estão assim cercadas de pessoas. Agora, uma semana ou duas no máximo atrás, né, uma pessoa que praticava jiu-jitsu, tinha relacionamentos, tinha o seu trabalho, mas tinha algo que não era visível a ninguém, que era um vazio enorme dentro do coração. E por que desse vazio, irmãos? Porque muitas vezes o Emanuel, o Deus conosco, ele não está presente. A gente vai tocando a vida. Eu estava falando com o irmão Cleidson, a irmã Sheila, ali na classe de discipulado. O ser humano é um ser psíquico, bio, social, espiritual. Precisamos cuidar da nossa área psicológica, sim. Temos os profissionais para isso. Precisamos tratar da nossa área biológica, física. Algumas pessoas já não podem mais estar na casa de Deus porque no seu corpo não estão bem. Precisamos cuidar da nossa área social, bons relacionamentos, andar com pessoas que nos fazem bem, criar vínculos de relacionamentos sadios e saudáveis, não adoecidos, mas sobre todas as coisas precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque a ausência de Deus, irmãos, pode trazer e traz esse vazio que não é preenchido por relacionamento, que não é preenchido com todo respeito, com toda consideração pelo psicólogo, pelo psiquiatra ou pelo psicanalista. O Natal, irmãos, é o anúncio de que ninguém precisa caminhar sozinho, porque o Emanuel, ele veio até nós e ele é Deus conosco. A presença de Deus, irmãos, é como uma luz acesa durante a noite. Ela não tira toda a escuridão de fora, mas ela ilumina o caminho pelo qual eu preciso andar. Quando você está numa escuridão e acende uma luz, você não dissipou toda a escuridão, mas você tem luz suficiente para iluminar o teu caminho. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A presença de Deus, ela não muda o cenário imediatamente, mas muda completamente o significado da caminhada. Eu sei por onde vou, eu sei quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Irmãos, o Emanuel é o presente que permanece. Nessa época de Natal é muito comum nós nos presentearmos, trocarmos presentes, mas os presentes de Natal, irmãos, eles costumam quebrar, eles costumam acabar, eles costumam ser esquecidos. Talvez você nem se lembre de todos os presentes que você já ganhou no Natal. Com certeza a maioria deles você não se lembra, mas
Jesus é o presente que permanece. Jesus é o presente que não vai perder o valor com o tempo. Ainda que no Natal alguém te dê um presente em dinheiro, esse dinheiro ele perde o valor. Daqui a alguns anos ele não vai valer mais o que vale. Mas Jesus é o presente que permanece. O maior presente de Natal não veio embrulhado num papel. Ele veio envolto em amor, para nos dizer: eu estarei convosco. Quando ele se despede dos seus discípulos, ele continua dizendo que ele é Emanuel. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso, irmãos, precisa aquecer o nosso coração, porque melhor do que tudo é presença. Havia um pai que trabalhava muito, e ele se ausentava muito de casa e da esposa, do filho, por causa do seu trabalho. E por compromisso de trabalho, na época de Natal, ele também teve que viajar. Mas aí, para ser agradável ao seu filho, ele comprou diversos presentes, embrulhou, deixou debaixo da árvore de Natal daquela família. E aquela criança foi lá abrindo os presentes, mas a mãe percebeu que o filho não estava feliz. E ela perguntou para ele: filho, seu pai te deu tanto presente, você tem tanta coisa aí que você está abrindo, eu estou vendo que você não está feliz. E aquele menino disse o seguinte: eu gostei, mãe, de todos os presentes, mas eu substituiria todos esses presentes pela presença do meu pai. Nada substitui presença. Lembra de Moisés? Deus disse a Moisés: Moisés, olha, vai com esse povo, porque eu já não aguento mais. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, daqui nós não arredaremos o pé, porque nós não queremos, Senhor, benesses, bens, nós queremos a tua presença. A presença do Senhor é que satisfaz a nossa alma. A alma, irmão, só encontra descanso quando percebe que Deus está presente. E se Ele estiver presente, irmãos, venha o que vier, passemos o que tivermos que passar, a presença dEle nos sustenta. Então, neste Natal, lembre-se que Jesus continua sendo o Emanuel, o Deus presente. E Ele não quer apenas ser parte da celebração, Ele quer habitar em mim e em você. Porque onde o Emanuel entra, a esperança nasce. Onde o Emanuel entra, a fé se renova. Onde o Emanuel entra, a vida encontra sentido. Baixa a tua cabeça, fale com Deus e pergunte a si próprio, porque a fé cristã é a fé do exame pessoal: o Senhor tem sido o teu Emanuel? A presença dEle tem sido real, verdadeira, constante na tua vida? Faça essa oração, Senhor, agora. Faça a tua oração, Senhor, nesse momento. Tu és minha cura,
és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar? Vamos ficar de pé? Vamos louvar juntos? Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar? Senhor, que a tua presença seja o nosso maior valor. Que a tua presença, Senhor Deus, seja tudo o que nós precisamos. Ser com a tua igreja, abençoa cada um filho e filha do Senhor que esteve aqui nessa manhã, e ó Pai, que a cada dia vivamos com essa certeza: Tu és Deus Emanuel, Tu és Deus conosco. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos.